Companheiros, nós estamos apresentando uma contribuição aqui, eu e o Brandão, do Movimento Nossa Classe. A gente sintetizou a nossa proposta nesse material que está com o pessoal e que foi distribuído. A contribuição 5 expressa alguns aspectos da nossa concepção e prática sindical, e eu queria me concentrar aqui em algumas questões para ver, talvez já trazendo até alguns temas mais polêmicos. Companheiros, a gente está defendendo uma concepção de que os sindicatos são uma ferramenta de luta de classes internacionalmente e devem se colocar como uma ferramenta dos trabalhadores para, inclusive, batalhar pela revolução socialista, para destruir esse sistema de exploração e de opressão que é o capitalismo. Isso pressupõe a independência de classe em relação ao Estado, aos patrões, às suas instituições, mas também aprofundar a democracia operária, a auto-organização e a batalha para que a classe trabalhadora tome nas suas mãos a defesa de todos os setores oprimidos, como as mulheres, os negros, LGBTs, como se expressou aqui no nosso Congresso. Por isso eu queria partir aqui de reivindicar a contribuição que foi apresentada pelo companheiro Brandão e o Magno, reivindicando a tradição de 45 anos de luta, de classismo, de independência, de democracia do nosso sindicato. Queria partir de reivindicar a apresentação que foi feita aqui pela companheira Nelly, pela Patrícia, em nome da diretoria, expressando aquilo que são frutos de coisas em comum que a gente defende. Nesse marco tem algumas diferenças que nós vamos precisar debater no Congresso, vamos expressar nas contribuições e nas propostas. Aqui, companheiros, quando a gente está falando classismo e combatividade e a batalha contra o corporativismo, são aspectos que permearam as falas, mas acho que é preciso dizer abertamente onde elas estão se expressando nos debates políticos. Por exemplo, no aspecto que diz respeito à reivindicação, manutenção e aprofundamento da tradição combativa classista e democrática do Sintusp, companheiros, me chamou a atenção, lendo a tese, por exemplo, dos companheiros do enfrentamento, que absolutamente não tem discussões sobre a situação internacional, e no caso da situação nacional, resumem a um problema de crise dos sindicatos e crise do Sintusp, quando na verdade é parte fundamental da gente armar os trabalhadores e entrar nos debates, como o tema da Palestina, como o tema da crise capitalista, dos imigrantes, da opressão, uma série de coisas que foram debatidas aqui, passam ao largo dessa tese. Companheiros, como pode ser que a única questão nacional se resuma à crise dos sindicatos e do Sintusp? Companheiros, quando nós estamos em meio a um governo de frente ampla, que está absorvendo as grandes centrais sindicais do país, aplicando medidas como o arcabouço fiscal, PL, da uberização e várias medidas, isso não aparece aqui em relação à combatividade. Nós não podemos tratar a discussão de combatividade da história do Sintusp como uma mera conta, uma discussão contábil das contas do sindicato, companheiros. Não é isso. A concepção sindical que nós estamos defendendo aqui é a defesa da combatividade da luta de classe, dos piquetes, das manifestações de rua, como vários dos companheiros que estão aqui fizeram e espero que continuem fazendo. Agora, me chama a atenção também, quando nós vamos falar aqui da defesa da tradição da combatividade, nós estamos falando, por exemplo, dos demitidos políticos. Companheiros, os companheiros do enfrentamento foram contrários a que constasse na tese unificada da diretoria, da qual eles fazem parte, uma palavra de ordem: em defesa dos demitidos políticos. Como pode isso? Nós, da nossa classe, como parte dos setores que em outro congresso, inclusive, apresentamos aqui a questão da limitação do tempo em relação aos demitidos políticos, companheiros. Agora, isso de forma alguma pode se sobrepor a partir da defesa política dos demitidos políticos. Não podem ser tratados como um mero número na planilha de contas do sindicato. Não são isso. Isso é parte de defender a tradição do Sintusp. Por isso é contraditório dizer que reivindica a tradição do Sintusp, mas é contrário que conste coisas como essa na tese da própria diretoria do sindicato, companheiros. Ao mesmo tempo, nós temos também debates. Vamos expressar aqui as diferenças em relação aos companheiros, inclusive do próprio coletivo Piqueteiros e Lutadores, com quem nós estamos defendendo várias questões, inclusive em comum. Por exemplo, que vai expressar no tema da proporcionalidade, no tema da rotatividade dos dirigentes sindicais liberados, no tema da rotatividade da diretoria colegiada do sindicato. Por quê, companheiros? Porque a gente coloca aqui no nosso material, é necessário manter essa tradição, mas é necessário aprofundar os aspectos de democracia operária. Isso passa, sim, pela rotatividade dos dirigentes sindicais liberados, passa pela proporcionalidade, não no aspecto do CDB, na diretoria do sindicato.
porque isso amplia a representatividade dos setores da nossa categoria e fortalece o nosso sindicato. Essas propostas são para fortalecer a democracia operária e do nosso sindicato e, na nossa opinião, uma incoerência, inclusive. Colocar a defesa da democracia e ser contra, por exemplo, a proporcionalidade, a rotatividade, coisas desse tipo que até em outros sindicatos aí existem, companheiros. Então, são debates. Eu queria chamar a atenção, por último, que eu já passei aqui 20 segundos, de um tema que vai ser discutido aqui. A questão da contribuição assistencial. Nosso sindicato nunca fez isso, gente. Contribuição compulsória não é parte da nossa tradição. O Sintus tem um histórico de combater o imposto sindical. Nós hoje estamos diante de uma situação gravíssima financeira que implica, inclusive, em inferir os direitos trabalhistas, inclusive dos próprios trabalhadores do sindicato. É uma situação grave, nosso sindicato pode fechar. Por isso estamos propondo recorrer excepcionalmente à contribuição assistencial para esse fim de pagamento dessa dívida e formação de um fundo de luta. Nada mais. Por quê? Porque, caso contrário, não se definir exatamente que é um caráter excepcional a esse tipo de coisa que nós vamos ter que, na nossa opinião, recorrer para salvar o nosso sindicato, seria não apenas manter do jeito que está, seria um retrocesso, inclusive no histórico que o nosso próprio sindicato já tem, de batalhar pela filiação, pela adesão voluntária e de cada um dos associados e associadas. Por isso nós estamos apresentando essa contribuição, queria chamar todo mundo a ver e conhecer nossas ideias, que estão também expressas nessa revista aqui, ali fora, em defesa das mulheres, dos negros, dos setores oprimidos. Então, companheiros, eu não vou me ater mais às propostas, que o Fabrício falou das principais. Eu quero reforçar um pouco a discussão que eu comecei, o tempo não deu, a respeito da concepção e prática sindical, entendeu? O partido do princípio, companheiros e companheiras, entendeu? Que nós, como defendeu a Lenin, que assim como a burguesia se utiliza de todas as instituições do seu regime para nos explorar e oprimir, entendeu? Os trabalhadores e trabalhadoras devemos lançar mão de todas as nossas ferramentas de organização e de luta, né, para dar um combate, entendeu? Contra o modo capitalista de produção, dar um combate pela revolução socialista e pela produção do comunismo, da sociedade comunista. E Lenin propõe transformar os sindicatos em escola de comunismo. Um dos elementos que é necessário se aprender nessa escola de comunismo, para além da solidariedade incondicional, para além do combate brutal contra as opressões, entendeu? Em nosso meio, nós precisamos, considerando a natureza humana, a diversidade de pensamento e de ideias, aprendemos a viver coletivamente com a diversidade de ideias e do pensamento, entendeu? Inclusive dentro dos sindicatos. Entendeu? Tem luta, tem discussão, tem polêmica que é difícil tratar. Entendeu? Mas nós podemos aprender no convívio cotidiano, entendeu? Tratar essas diferenças, entendeu? De forma respeitosa, de forma solidária, entendeu? Ainda que sem abrir mão da dureza que se faça necessária, né? Porque senão, companheiros e companheiras, né? Hoje é no sindicato essa relação de poder, tá certo? Por exemplo, de um setor majoritário, tá certo? Contra os demais. E aí você usa isso, então, não tem o peso necessário na categoria para ser maioria numa eleição, fica fora da direção. E como é que a gente vai fazer isso quando for o Estado? Entendeu? E quando os debates não for mais de microfone na mão, quando essas questões tiverem para se resolver uma luta de arma na mão contra a burguesia, como é que você faz? Vamos reproduzir os desastres, entendeu? As tragédias, entendeu? Das prisões nas Sibérias, dos processos de fuzilamento, dos expurgos, não, vamos mandar o povo, os contraditores para Marte, não. Então acho que nós devemos aprender isso, certo? No convívio cotidiano, assegurando, né, o direito das tendências do sindicato, entendeu? De todas as tendências que existem na categoria, desde que elas tenham um peso significativo para isso. Entendeu? Então, estabelecer a questão da proporcionalidade, tá certo? Estabelecendo um mínimo de representatividade para poder compor a diretoria do sindicato, nós achamos que é progressivo, que não substitui o CND, tá certo? Não substitui isso, tá bem? E uma última questão, sobre o internacionalismo e o corporativismo. Fomos criticados pela defesa da luta dos trabalhadores argentinos.
que nós temos com a Argentina? Tem, companheiros, que se a extrema-direita derrotar a Argentina, essa derrota vai repercutir sobre a nossa classe. Tanto na forma do fortalecimento da direita aqui, como no fortalecimento no plano político e econômico, entendeu? Que vai implicar em reduzir o custo da mão de obra aqui também, para as empresas instaladas aqui não ficarem em desvantagem quando elas estão instaladas lá. Isso vai implicar uma escalada contra os nossos direitos aqui, entendeu? Então, companheiros, reflitamos um pouco mais sobre isso, vamos seguir os nossos debates aqui fraternamente e respeitosamente.